Mas se da política tem toda aquela questão das dificuldades, os trâmites, os ritos, né? E até as restrições de alguns apoiarem, outros entrarem numa discussão alegórica com relação a tudo isso. Muitas empresas elas podem fazer parte dessa história e dessa missão por meio de gatilhos até da lei, né? De ajudarem, existem condições para isso, até de conseguir até abatimento para a tributação da empresa. Hoje a Divina Flor está preparada para isso? Como que funciona essa questão? No momento atual da Divina Flor, nós atendemos os requisitos necessários aos trâmites, né? O poder público ele é muito limitado dentro da sua atuação. Tem aquela história dos bens de utilidades, né? Dos princípios da administração pública. Então, nós precisamos construir um caminho para que possamos receber o fomento. E isso depende de um prazo de existência do CNPJ, de apresentação de balanços fiscais. Então, há necessidade de profissionalização. Toda associação ela pode surgir da forma mais simples possível, mas ela vai precisar se organizar e ela vai chegar a um momento muito parecido com o de uma empresa, nesse sentido documental, né? Então, nós conseguimos preparar toda a via documental agora para a entrada das certidões de utilidade pública municipal e estadual. Então, esse ano vai ser um ano ímpar da tramitação, né, desse benefício, né, digamos assim, para que nós possamos começar a receber algum tipo de fomento do poder público, seja na elaboração de algum tipo de parceria, seja no recebimento de emendas parlamentares, né, da pauta da saúde, da assistência social. Então, nós estamos, sim, nesse momento, em tramitação para que nós possamos receber essa certificação. Você mencionou também a respeito, existe a possibilidade de doação por meio de empresas, né? É possível, né, essa via da doação do imposto de renda, né, das empresas, pode ser uma doação com encargo ou sem encargo para associações sem fins lucrativos, no sentido da promoção de um projeto social, ou então para sua finalidade ali, desde que envolva educação, saúde e assistência social. Até porque é uma missão que o poder público não está fazendo, quer dizer, tem alguém fazendo. Então, assim, é claro que a gente paga muitos impostos, mas assim, poder participar disso, ajudar, de alguma forma, até acompanhar, né? Tem toda a transparência para isso do que é feito, acho que é super importante, né? No momento, nenhuma empresa tem participado nesse sentido. Mas é uma porta que pode estar aberta, né? Está se abrindo aí para nós. Até porque quanto maior fica a entidade, maior o custeio dela, né? E a profissionalização também de várias áreas. Exatamente. Né? Isso vem acontecendo já de um tempo para cá. As audiências públicas ajudaram muito, né, nesse Bastante. sentido. Né? Tem que parabenizar, no caso, todo mundo que se envolveu nisso diretamente, né? Além do PT, tem mais outras forças políticas que têm ajudado nesse sentido, a abrir a cabeça da galera, elucidar, né? A Camila não foi à toa que foi eleita aí deputada federal e hoje é uma pré-candidata forte à prefeitura de Campo Grande, justamente por se mover em questões, em pautas muito modernas, muito reais, que tem muito a ver com a vida da gente agora, né? Algo que, infelizmente, a maioria ignora e fecha os olhos, né? O que é péssimo, né, para a sociedade. Né? Exato. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente não tem tido partido, não. Que coisa. A abertura dessa forma que nem nós temos com o pessoal do PT, não tivemos até então. Uma pena, né? Porque em eu São acho Paulo isso já está acontecendo. Isso que eu ia perguntar. Vocês vieram no estado de São Paulo, né? A discussão está mais ampla lá, né? Vocês também têm esse intercâmbio, né, com os outros Temos. outros Felipe estados. é de lá, né? Então ele trabalhou muito tempo ali no poder, no judiciário ali de São Paulo. Trabalhou também como assessor jurídico da Maria Flor, então ele entende bastante dessa área. Olha, eu acredito que o ideal é que se torne uma pasta e uma política de Estado. Quando a gente está falando, a gente está abordando aqui sobre a ótica da saúde, exclusivamente. Né? Não estamos aqui numa pauta sobre a descriminalização, sobre o uso recreativo, nós estamos falando exclusivamente da saúde. Ainda, eu estou louco para perguntar sobre isso. E a saúde, ela toca a todos. Ela toca a esquerda, ela toca a direita, ela toca ao centro. Ou deveria, pelo menos, né? Então, nós costumamos dizer que não é necessário você esperar que aquela necessidade atinja você, seu grupo familiar, para apoiar. Eu acho que hoje nós temos os instrumentos, nós temos acesso a ampla informação, de qualidade. O Brasil é um dos países que mais pesquisou canabidiol do mundo, né, inclusive em São Paulo, né, na USP de Ribeirão, né, temos pesquisas de excelência lá.
Como um todo, né, nós estamos promovendo pesquisa agora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que a pauta ela está em evidência. Né? O estado de São Paulo, apesar de todos os avanços, ele ainda está muito truncado. Inclusive, a quais enfermidades que será disponibilizado o óleo se limitam a 3. Então, aquela resolução do Conselho Federal de Medicina que caiu no ano passado, que foi suspensa, foi a mesma resolução que foi utilizada como padrão para fornecimento no SUS. Então, em São Paulo, vai ter maconha no SUS? Vai, para 3 enfermidades. Síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. O resto está tudo à margem da judicialização, do acesso por uma associação ou por importação. Então, assim, quando nós vamos falar de regulamentação de mercado, existe uma questão também da capacitação dos profissionais. Dentro das universidades brasileiras, é falado sobre o sistema endocannabinoide nos cursos de medicina. Os profissionais do SUS estão capacitados, estão hábeis a receber pacientes que possam ter algum desconforto por uma dosagem mais elevada, ou então, não há isso. Então, eu acho que antes da gente viabilizar, a gente tem que dar um passo para trás e pensar nessas questões. Pensar em questões que essa pauta, isso é muito político, né? Porque a gente está falando de políticas públicas de um viés que vai mudar políticas públicas de segurança e políticas públicas de saúde. Então não adianta nada ter a possibilidade do tratamento e a polícia não está preparada e tratar o paciente como usuário, o paciente como traficante. Então é necessário uma nova construção, desconstruir aquilo que nós sabemos que foi uma visão deturpada, né? O proibicionismo foi utilizado como um mecanismo de controle social e isso é evidente para quem estuda a história, né? A primeira lei brasileira a proibir a cannabis é uma lei racista. É uma lei de 1800, e lá vai a bolinha, onde proibiam os escravos de utilizar o pito do pano, enquanto estava na farmacopeia, enquanto estava nas farmácias. O que era proibido era os escravos fumar. Mas as mesmas substâncias que aquele escravo estava ingerindo estavam lá dentro das tinturas que a população em geral estava utilizando. Então, além de ser uma lei hipócrita, é uma lei racista e de controle social mesmo, onde os escravos eram presos e os demais eram multados. Então, nós precisamos desconstruir isso e, se for trabalhar politicamente uma regulamentação, seja uma regulamentação que preze por justiça social e reparação histórica pelos danos causados pela guerra às drogas. Essa é a pauta política, né? A maconha vai gerar riqueza, né? A exploração industrial. Esse arquétipo, ele é um pouco débil, né? Guerra às drogas. Né? A gente sabe, claro, que o paciente que ele tem esse problema do vício e tal, ele é um caso que ele acabou arranjando para a vida dele um problema que não é tão fácil de lidar, né? Não é como uma gripe que 2 semanas vai passar, envolve todo um tratamento demorado, força de vontade pessoal e tudo mais. Mas me incomoda, eu queria até saber a opinião de vocês, colocar-se tudo no mesmo balaio, né? Que, por exemplo, assim, que a maconha ela está muito prestes a ser legalizada, isso é fato. Isso é um processo mundial e aqui no Brasil a gente já tem a experiência do Uruguai com um ótimo exemplo para isso. Mas na hora que vai se discutir isso, que é tão prático, é tão possível, entra na questão de legalização das drogas. Ninguém vai legalizar droga nenhuma, mas a legalização da maconha é algo muito possível, né? Principalmente para a questão, vocês acham que isso facilitaria na questão do trabalho e venda e comercialização dos remédios da maconha medicinal, do tratamento? Ou não? Uma coisa não depende da outra, porque uma coisa envolve dor e tristeza e saúde, né? E que já era para ontem, né, no caso. Bom, eu acho que já não tem como a gente separar. Entendi. Entendeu? Porque pode estar lá... Que é a matéria-prima, né? Exatamente. É como você chupar uma laranja e não querer extrair... Proibido o suco de laranja, mas a laranja... Não, proibido a laranja, mas o suco de laranja está vendido. Você pode. Entendeu? E é mais ou menos isso. Porque está lá na farmácia vários tipos de óleo, de diferentes concentrações, né? Mas aí você não pode utilizar a planta fumada. A gente que sabe que está trabalhando com isso já há algum tempo sabe que a maconha ela é remédio num todo. Seja fumando, seja passando no braço, seja tomando, seja inalando, seja... E como todo remédio depende de dosagem, uso, né, e tudo mais. Exatamente.